Meu ex-namorado engravidou minha irmã enquanto estava me traindo. Agora minha mãe ameaça me cortar da herança do meu avô se eu não comparecer ao casamento deles. Eu, 35 anos, conheci meu ex-namorado, Aki de 38 anos, há quase 6 anos quando trabalhava em um restaurante. Ele era muito simpático, charmoso e maduro, fazendo-me sentir amada e especial. Para contextualizar, cresci em uma família disfuncional com meu pai e minha mãe alcoólatras que sempre brigavam. Meu pai faleceu quando minha irmã Beatriz de 32 anos nasceu. Por algum motivo minha mãe sempre foi mais apegada a Beatriz desde o nascimento em vez de a mim. Por isso Beatriz basicamente foi criada como a bebê da minha mãe. Após Aki entrar na minha vida senti um novo senso de plenitude. Ele era solidário e atencioso, sempre me mimando com presentes e me levando para longos passeios de carro. Eu me sentia completa. No entanto, nosso relacionamento não foi totalmente tranquilo no início. Na verdade, ele me traiu 4 vezes e até me deixou 2 vezes para ficar com outras garotas. Sempre que não dava certo com ele, ele voltava chorando dizendo que eu era a única e implorando meu perdão. Olhando para trás, percebo que minha autoestima estava tão baixa na época que eu achava que poderia fazê-lo mudar por mim, mas suas atitudes continuaram. Ele continuava a seguir mulheres aleatórias no Instagram e descobri que ele estava mandando mensagens para a ex dele. Tivemos uma grande briga por causa disso. Durante essas discussões ele tentava me fazer acreditar que eu deveria ser uma namorada melhor para ele se não queria que ele se distraísse. Tudo isso começou a me afetar, então decidi dar um tempo com ele dizendo que precisava clarear minha mente. Ele começou a discutir comigo dizendo que eu estava cometendo um grande erro, mas eu sabia que precisava de espaço longe dele para pensar. Durante esse tempo deixei claro para ele que não queria que ele falasse com minha mãe e minha irmã sobre isso já que eles haviam se aproximado bastante dele depois que os apresentei. Ele me disse que se quisesse falar com eles falaria e que eu não tinha poder para impedi-lo. Tentei argumentar que esse era um assunto privado nosso, e se ele queria que funcionasse entre nós não deveria contar nada para minha família. No entanto, meu ex costumava mandar mensagens frequentemente para minha família e até saía com eles. Minha mãe e minha irmã então mentiam para mim sobre isso se eu perguntasse se elas estavam em contato com o Zaki. Devido aos frequentes encontros e mensagens de texto, minha família descobriu que eu havia terminado com o Zaki e isso não as agradou. Elas me confrontaram dizendo que eu deveria parar com essa história de pausa e voltar com o Zaki. Minha irmã mais nova, Beatriz, começou a me dizer como o Zaki me amava e sentia minha falta, então eu deveria superar minha infantilidade senão outra pessoa poderia conquistar o Zaki. Perguntei a elas se sabiam exatamente por que eu havia pedido um tempo para o Zaki, e para minha surpresa minha mãe concordou. Ela disse que o Zaki havia contado tudo a ela e ela ainda não entendia por que eu precisava de espaço dele. Tentei explicar a ela como ele trocou mensagens inapropriadas, me deixou por outras mulheres e continuou em contato com a ex dele, mas minha mãe me interrompeu dizendo como somos jovens e que os homens às vezes fazem isso. Meus olhos se arregalaram de surpresa e perguntei se meu pai já havia traído ela. Ela balançou a cabeça dizendo que na verdade tinha traído meu pai uma vez porque estava bêbada demais para lembrar, mas meu pai escolheu perdoá-la. Ela continuou dizendo como eu precisava mostrar graça ao Zaki pois ele era o único cara que estava ao meu lado. Não sei porquê, mas as palavras da minha família me afetaram, então decidi voltar com o Zaki no dia seguinte, mas desta vez disse a ele que ambos precisávamos fazer aconselhamento para tratar de seus problemas de traição. Ele concordou relutantemente e tivemos algumas sessões tentando abordar as causas de seu comportamento. Como resultado, nossa comunicação começou a melhorar e nosso relacionamento começou a ver algumas mudanças positivas. Ele parou de seguir garotas aleatórias e não enviava mais mensagens inapropriadas para ninguém. Este foi um momento feliz em nosso relacionamento. Tínhamos uma vida na cama saudável e no geral as coisas pareciam estar indo bem. Foi por isso que comecei a ficar ansiosa para me casar com ele. No entanto, o Zaki disse que acreditava em garantir nossas finanças antes de considerar casamento e filhos, então eu respeitei isso. Ele estava se tornando o parceiro perfeito para mim, ou assim eu pensava. No entanto, no mês passado descobri algo que abalou totalmente o meu mundo. Meu namorado estava me traindo com minha irmã Beatriz. Sua traição veio à tona quando ele afirmou estar fora da cidade por uma semana, mas descobri recibos em seu bolso que mostravam que ele estava na cidade o tempo todo. Fiquei imediatamente desconfiada. Então naquela noite enquanto ele dormia verifiquei seu telefone e foi assim que descobri suas mensagens com a Beatriz. Havia centenas de mensagens onde eles confessavam seu amor um pelo outro e até trocavam fotos. Lágrimas vieram aos meus olhos quando senti meu coração se partir percebendo que minha própria irmã havia feito isso comigo. Esta traição veio do nada e destruiu totalmente minha vida perfeita. Beatriz e eu fomos próximas desde a infância. Eu a amava e cuidava dela. Como ela poderia me trair assim? Olhando para trás, havia sinais que eu deveria ter notado. O comportamento excessivamente afetuoso de Beatriz em relação ao Zaki e os olhares ocasionalmente prolongados dele para ela deveriam ter levantado bandeiras vermelhas, mas eu estava totalmente alheia. Sabia que nunca poderia perdoar o Zaki por isso, então decidi tirar capturas de tela de todas as mensagens deles e enviá-las para o meu e-mail como prova. Confrontei o Zaki no dia seguinte sobre isso e tivemos uma discussão acalorada. Exigi saber como ele poderia trair nossa confiança, especialmente com minha irmã mais nova. Sua resposta me despedaçou. Ele afirmou que não me amava mais, dizendo que eu havia mudado e não lhe dava mais atenção. Comecei a gritar com ele sobre como tinha ficado ao seu lado e decidido perdoá-lo por tudo de errado que ele havia feito comigo, mas ele me traiu ao dormir com minha irmã. Ele disse sem um pingo de remorso que minha irmã o entendia melhor e ele percebeu que sempre havia escolhido a irmã errada. Depois disso ele fez suas malas e partiu me deixando para trás chorando. Quando liguei para minha mãe para
confrontá-la sobre isso, ela ficou chocada no início. Mas depois, quando descobriu que o Zack queria ficar com a Beatriz, começou a dizer que talvez o Zack nunca devesse ter ficado comigo e que eu deveria ficar feliz pela minha irmã mais nova. Não podia acreditar na crueldade da minha própria mãe. Ela estava pronta para perdoar o Zack por me trair contanto que ele namorasse a Beatriz. Encerrei abruptamente minha conversa com minha mãe naquela noite e chorei até dormir. Sentia todas as emoções possíveis. Perdida, assustada, com raiva e usada. Apesar da dor, meu coração não conseguia deixar de doer, dividido entre o amor que sentia pelo Zack e a forma como ele me traiu com minha irmã. No dia seguinte acordei com várias chamadas da minha irmã. Quando finalmente reuni a força para verificar meu telefone, encontrei uma longa mensagem da Beatriz. Ela expressou tristeza pela situação, mas seu tom pareceu mais condescendente do que apologético. Em sua mensagem ela detalhou o quanto sentia muito por eu descobrir dessa maneira, mas soava mais como uma justificativa para suas ações. A pior parte foi quando ela mencionou que estava grávida de 1 mês do filho do Zack, uma revelação que me deixou fisicamente doente. Como se isso não bastasse, a mensagem da Beatriz continuava expressando sua esperança de que eu pudesse deixar o Zack ir pacificamente, já que ela o amava e ambos desejavam se casar antes da chegada do bebê. A audácia dela me deixou sem palavras. Não conseguia me obrigar a responder. Tudo o que eu queria era me afogar em lágrimas e processar a avalanche de emoções dentro de mim. Apesar das minhas tentativas de lamentar em solidão, minha mãe e minha irmã me bombardeavam com ligações. Eu as ignorei esperando por um momento de paz, mas elas apareceram sem aviso prévio na minha porta, me pegando de surpresa. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, elas entraram dizendo que precisavam falar comigo. Não podia acreditar que tiveram a audácia de aparecer sem serem convidadas. Uma vez sentadas, elas me examinaram de cima a baixo e então vieram as perguntas cheias de julgamento. Você só ficou emburrada o tempo todo, ignorando nossas ligações? O tom da minha irmã era particularmente condescendente, como se estivesse me julgando por ficar emburrada depois de descobrir que ela tinha dormido com meu namorado. Não consegui me conter. Não tenho nada a dizer a vocês duas. Respondi com a voz tremendo de raiva. Minha irmã sorriu ao ver a expressão de desprezo no meu rosto. Você está apenas com ciúmes de que finalmente consegui alguém como o Zack. Ela disse, tentando agir como se isso fosse algum tipo de competição e o Zack fosse o prêmio. Lancei-lhe um olhar furioso, incapaz de compreender sua audácia. Então perguntei se ela sequer sabia o que o Zack tinha feito comigo no passado. Ela acenou com a cabeça dizendo: Zack me contou tudo. Ele me disse que fez todas essas coisas porque não estava feliz com você. Não se preocupe. Ele nunca me trairia ou me deixaria por outras mulheres, já que eu sou uma combinação melhor para ele. Suas palavras cruéis pareciam um soco no estômago. Eu estava fervendo de raiva. Você está vivendo em um conto de fadas e acha que ele vai mudar. Eu disse com minha paciência se esgotando. E agora que vejo suas verdadeiras cores, estou feliz que você tenha acabado com alguém como ele. Minhas palavras desencadearam uma tempestade de raiva da minha mãe e da minha irmã. Elas começaram a me atacar, me acusando de ser imatura. Como se a situação não pudesse ficar mais absurda, minha mãe soltou outra bomba. Aparentemente Beatriz e Zack tinham decidido se casar depois de descobrirem que ela estava grávida. Eles queriam abafar tudo antes que o resto da família descobrisse sobre a gravidez antes do casamento. Minha mãe insistiu que eu precisava ir ao casamento para apoiar publicamente minha irmã e evitar ressentimentos familiares contra eles. Imediatamente recusei, dizendo quão absurdo era eles esperarem que eu estivesse lá quando ambos me apunhalaram pelas costas. Minha mãe então começou a me ameaçar, dizendo que se eu não fosse ao casamento de Beatriz, ela se certificaria de que eu fosse excluída da herança do meu avô. Agora, meu avô não era milionário, mas ele se saiu muito bem na vida. Eu fervia de raiva enquanto ouvia as demandas da minha mãe, mas então uma ideia malévola surgiu na minha mente. Naquele momento tomei uma decisão. Eu iria ao casamento apenas para garantir que a verdade viesse à tona e expusesse minha mãe e a Beatriz na frente de todos. Eu sabia exatamente como virar o jogo, como fazê-los perceber a profundidade da traição deles. Com um sorriso forçado eu fingi concordar, dizendo que elas estavam certas e que não valia a pena eu me lamentar pelo meu relacionamento fracassado com o Zack quando eles iam se casar de qualquer maneira. Informei que apesar de tudo eu iria ao casamento deles e desejava-lhes tudo de melhor. O sorriso de satisfação da Beatriz confirmou que era exatamente o que ela esperava. Eu coloquei um sorriso falso e menti para eles através dos dentes cerrados, e elas acreditaram em mim. Desde essa conversa tenho estado indecisa sobre se devo ou não expor a Beatriz na frente de toda a família. Uma parte de mim sente simpatia pela minha irmãzinha, a quem sempre amei, mas a outra parte sabe que não estarei em paz se não falar minha verdade para o mundo inteiro. Não sei se devo comparecer ao casamento da minha irmã e contar a todos sobre o que ela fez. Atualização. Primeiramente quero agradecer do fundo do meu coração pelos muitos comentários encorajadores. Toda essa experiência foi um grande alerta para não permitir que minha família me trate dessa maneira e saia impune. Reflete muito sobre meus limites e tendências a agradar as pessoas. Também percebo que não estou sozinha e tenho várias pessoas fortes nesta comunidade que se defendem e estão aprendendo essas lições também. Tomei minha decisão. Vou confrontar minha irmã, mãe e Zack na frente de todos e expor todas as suas mentiras. Eles vão se casar no próximo mês na igreja. Minha mãe começou a convidar pessoas e alguns parentes que conheciam meu relacionamento com Zack e viram suas fotos comigo ficaram chocados ao descobrir que ele está se casando com minha irmã. Vários deles me ligaram para saber o que está acontecendo, mas decidi ficar quieta e me manter discreta. Não quero mentir e fingir com eles que está tudo bem. Vou falar diretamente a verdade sobre o casamento deles com provas. Atualização 2. Ei, pessoal, já se passaram 2 meses desde a minha última atualização. Eu sei que fiz vocês esperarem por muito tempo, mas tenho estado ocupada juntando os pedaços quebrados da minha vida. De qualquer forma, não vou mais enrolar, então aqui vai.
Quando chegou o dia do casamento da Beatriz e do Zack, eu coloquei uma fachada de compostura no rosto, apesar da agitação dentro de mim, e fui ao casamento. Eu vesti um vestido vermelho longo que o Zack havia me comprado e sempre me elogiava nesse vestido. Queria que ele se lembrasse de mim para sempre neste vestido enquanto eu entrava no casamento dele e destruía a vida dele. A cerimônia ocorreu sem problemas, com Beatriz e Zack trocando votos entre sorrisos e felicitações. Todos pareciam blissfulmente inconscientes da tempestade se formando sob a superfície. Quando a recepção começou, senti um nó de tensão se apertando no meu peito. Era hora de executar meu plano. Quando chegou o momento dos discursos, minha mãe pegou o primeiro turno para dizer o quão feliz e orgulhosa estava de ver tanto Zack quanto Beatriz felizes. Não sei que história minha mãe tinha contado aos meus parentes, mas todos pareciam felizes pelo casal. Ela disse como não conseguia imaginar ninguém mais capaz do que Zack para se casar com sua menina e como estava animada pelo futuro deles. Eu queria vomitar, mas deixei ela ter o momento dela. Quando ela se sentou após o discurso, eu me levantei, meu coração batendo com antecipação. Todos os olhares se voltaram para mim com sorrisos expectantes em seus rostos. Vi Beatriz e minha mãe se virarem para me olhar sem saber o que eu estava prestes a fazer. Respirando fundo, aproveitei a oportunidade para falar, para dizer minha verdade. Comecei primeiro parabenizando os recém-casados, então comecei a dizer como Beatriz era sortuda por ter uma irmã como eu, já que ela nunca teria conhecido Zack se eu não tivesse namorado ele primeiro. Vi o rosto da Beatriz empalidecer enquanto eu continuava dizendo como desde muito jovens, Beatriz e eu sempre compartilhávamos tudo, o que talvez seja o motivo pelo qual Beatriz achou que como adulta poderia compartilhar meu namorado também. Todos gasparam em choque enquanto minha mãe parecia irritada, seu rosto estava vermelho de raiva, e ela parecia que poderia me matar ali mesmo. Eu não me importava mais sinceramente, então continuei dizendo como Zack havia me traído várias vezes ao longo dos anos e como fiquei chocada ao descobrir que minha própria irmã estava dormindo com ele. A cada palavra a sala ficava em silêncio, pendurada em cada sílaba minha. Eu expus a traição e a forma como Zack lidou com o nosso término. O choque percorreu a multidão, a incredulidade marcada em seus rostos. Então continuei anunciando como depois que minha mãe descobriu que Zack estava dormindo com Beatriz, ela me pediu para perdoá-lo já que Beatriz está grávida. Por isso eles decidiram se casar rapidamente. Meus avós e parentes se viraram para olhar minha mãe em choque enquanto eu continuava a dizer como minha mãe me ameaçou por vir a este casamento e como ela disse que eu seria cortada da herança do meu avô. Ao ouvir isso, meu avô se levantou furioso de sua cadeira e perguntou a minha mãe se tudo isso era verdade. Minha mãe, fiel ao seu caráter, começou a negar a acusação, dizendo como eu estava mentalmente doente desde que o Zack decidiu terminar comigo e como eu estava mentindo sobre tudo isso porque estava com ciúmes da Beatriz. O ar crepitava de tensão enquanto meus parentes começavam a questionar minha mãe exigindo respostas. Minha irmã também se juntou à minha mãe para dizer como não deveríamos levar minhas palavras tão a sério já que eu estava apenas chateada porque o Zack não me amava. Ela admitiu que o Zack foi meu namorado primeiro, mas começou a dizer como nunca me amou e eu estava inventando tudo mais. Determinada, sorri e fiz o que sabia que tinha que fazer o tempo todo. Com mãos trêmulas enviei uma mensagem em grupo para toda a família naquele momento contendo as mensagens incriminadoras da Beatriz e do Zack, incluindo algumas das imagens inadequadas que eles haviam tirado no meu quarto, expondo a verdade para todos verem. Os telefones começaram a tocar incessantemente, enchendo o ambiente com a evidência condenatória de sua traição. Alguns dos meus primos gasparam em choque ao verem as fotos rapidamente, e então a palavra se espalhou. Naquele momento a fachada desmoronou revelando a realidade feia por baixo. A negação da minha mãe vacilou e ela olhou ao redor confusa, até que verificou as mensagens que eu tinha enviado para o grupo onde ela e Beatriz também estavam. Quando meus avós viram as mensagens, meu avô apontou furiosamente o dedo para minha mãe e disse o quão envergonhado estava por ela ser sua filha e como não queria mais ver o rosto dela. Meus parentes começaram a acusar Beatriz publicamente sobre como ela poderia fazer algo tão repugnante para sua própria irmã. Os convidados se levantaram zangados procurando uma saída. Alguns até exigiram que Beatriz e Zack devolvessem seus presentes de casamento, já que não queriam dar nada a eles depois de descobrir o quão repugnantes eles realmente eram. Enquanto o caos se desenrolava, meus avós vieram me abraçar dizendo quanto lamentavam por tudo. Pela primeira vez eu tinha pessoas se aproximando de mim que entendiam exatamente como eu me sentia. Todas as dúvidas sobre se eu tinha feito a coisa certa ou errada ao expô-los desapareceram da minha cabeça. Meu avô então anunciou que estaria excluindo minha mãe e minha irmã de seu testamento e que a filha ilegítima dele não tinha lugar nesta família. Beatriz, Zack e minha mãe tiveram que sair do local enquanto ficavam vermelhos de vergonha, enquanto meus parentes continuavam a questioná-los. Eu fiquei lá satisfeita sabendo que finalmente estava obtendo a vingança que desejava o tempo todo. Depois que eles saíram do local, o casamento praticamente acabou. Minha família não queria me deixar sozinha em um momento tão vulnerável, então meus avós convidaram todos de volta para a casa deles para que pudéssemos conversar. Eu gostaria de ter feito isso mais cedo. Gostaria de ter pedido ajuda à minha família em vez de me afogar em autopiedade. Estava tão focada na minha tristeza que esqueci o quanto o restante da família me amava. Chorei e ri enquanto nos reuníamos na casa dos meus avós, cercados pelo calor do amor familiar. Olhando para trás, estou feliz por ter exposto eles, pois desde o casamento deles eles têm se mantido discretos, já que todos os meus parentes estão extremamente irritados com eles. Ninguém está do lado deles. Eu sei que perdi Beatriz para sempre, pois nunca poderei me aproximar dela depois de como ela me traiu, mas dói que minha mãe só veja a felicidade dela e não a minha dor. Atualização 3.
Uau, não acredito que já se passaram 6 meses desde a minha última atualização. Nos últimos 6 meses tenho me reconstruído pouco a pouco apesar da dor e do caos. Descobri uma força interior que me manteve seguindo em frente. Os dias se transformaram em semanas e lentamente comecei a me sentir como eu mesma novamente. Meus avós e primos têm sido meu maior apoio. Atualmente vou à casa dos meus avós todos os fins de semana para jogar Scrabble com eles. Estou trabalhando muito no meu emprego, então raramente encontro tempo para me sentar e remoer o passado. Também entrei na academia para me manter ocupada. Tenho que mencionar antes que eu esqueça. Uma semana após o casamento, Zack me mandou uma mensagem. Foi totalmente do nada. E ver o nome dele aparecer nas minhas notificações trouxe de volta todas as mais lembranças. Vou parafrasear a mensagem dele. Basicamente ele mencionou que sente minha falta. Disse como gostaria que as coisas tivessem terminado de forma diferente entre nós e agora que a realidade se impôs. Ele não consegue acreditar que vai ser pai tão rápido quando nem mesmo quer ser um. Ele disse como gostaria de poder voltar no tempo e fazer o certo por mim. A mensagem toda soou tão patética e eu não sei por que ele pensaria em entrar em contato comigo. Nem me dei ao trabalho de responder a ele. Em vez disso, bloqueei completamente. Mas houve essa pequena parte de mim, uma espécie de último impulso, que não resistiu em enviar um print da sua mensagem para Beatriz. Foi minha forma de dizer: veja, este é seu marido ainda tentando se comunicar comigo, mesmo você achando que é uma mulher melhor do que eu. Depois disso bloqueei tanto a Beatriz quanto minha mãe. Era hora de fechar o capítulo da minha vida de uma vez por todas, de focar na minha própria cura e bem-estar. Graças a algumas das suas recomendações comecei a fazer terapia. Tornou-se meu refúgio seguro, um lugar onde posso desembaraçar a bagunça de emoções que me consomem. Para ser honesta, foi bastante difícil no início reviver o que aconteceu comigo, mas a cada sessão tenho me sentido um pouco mais leve, um pouco mais no controle da minha própria narrativa. Não tem sido um caminho fácil, mas a cada dia que passa continuo ficando mais forte. Não estou mais procurando namorar ninguém no momento e só abrirei meu coração quando estiver completamente curada e pronta. Próximo relato. Qual segredo de família você descobriu que mudou tudo? Crescendo era difícil não perceber as terríveis cicatrizes que cobriam o corpo do meu pai, mas ele nunca contava como as adquiriu. Então, num jantar de família perguntei sobre elas e meu avô disse: você devia ter visto os outros caras. Meu pai ficou irritado, mas meu avô insistiu em contar a história daquelas cicatrizes. No 17º aniversário do meu pai, um de seus amigos lhe comprou uma jaqueta de couro com um logo bem específico. Este amigo se chamava Dave. De acordo com meu pai, era uma jaqueta de motociclista rara e cara. E ele estava muito feliz que Dave a tivesse comprado. Dave já tinha uma igual, então eles poderiam usar combinando. Minha avó até brincou que com as jaquetas eles pareciam gêmeos. E a comparação não estava tão errada. Eles tinham características semelhantes. Ambos com cabelo preto e eram conhecidos por sempre usarem equipamentos de motociclista. Poucos dias depois do aniversário do meu pai, ao sair do trabalho como bartender no centro da cidade, por volta das 22 horas, quando estava quase chegando na sua moto, um grupo de 5 homens se aproximou dele por trás. A última coisa que ele lembra foi de levar uma pancada na cabeça e desmaiar. Esses homens bateram meu pai com correntes e barras de ferro, quase até o fim dele. 2 seguranças de um pub próximo ouviram a confusão e correram para ajudar. Os agressores fugiram e meu pai acabou no hospital. Meus avós estavam arrasados. A primeira coisa que passou pela cabeça do meu avô foi se meu pai sobreviveria. Mas quando meu pai teve alta, meu avô decidiu agir. Meu avô não era alguém para ser desafiado. Foi um boxeador e serviu no exército. Ele se alistou durante a Segunda Guerra Mundial em 1944 quando tinha 17 anos e permaneceu no serviço militar até o final dos anos 1950. Ele se aposentou após o nascimento do meu pai e trabalhou como engenheiro desde então. Mesmo já estando na casa dos 50, ele não era alguém que assistia sua família ser machucada e ficava de braços cruzados. O primeiro passo de meu avô foi contatar todos os amigos ex-militares, seguranças e conhecidos da cidade. Em pouco tempo ele tinha os nomes e endereços dos 5 agressores. Aparentemente eles estavam se gabando de terem feito o que fizeram com um homem indefeso. Eram criminosos conhecidos e violentos, mas meu avô não se importava. Ele chamou alguns dos homens mais durões que conhecia dos tempos de exército, explicou o que havia acontecido e todos estavam dispostos a ajudar. Meu pai disse que parecia uma operação especial, e como a maioria deles eram ex-militares, de certa forma foi. Naquela noite eles invadiram as casas dos membros da gangue e os machucaram severamente. Todos os 5 acabaram feridos, com ossos quebrados, dentes arrancados e alguns até precisando de alimentação por sonda. Um deles teve que ser colocado em coma induzido. Claro, a polícia os entrevistou no hospital, mas eles mal falaram. Tinham medo de serem rotulados como delatores, mas temiam ainda mais o meu avô. Bem, meu avô não parou por aí. Ele usou suas conexões nos clubes e bares para espalhar boatos sobre o motivo das agressões que aqueles 5 sofreram. Rapidamente circulou a história de que esses 5 haviam machucado um inocente e ainda se gabaram disso mentindo para seus superiores. Eles não estavam apenas fisicamente machucados. Meu avô também manchou a reputação que eles poderiam ter quando saíssem. Ninguém, fosse criminoso ou não, queria se associar a eles. Mas os membros da gangue revelaram uma informação valiosa. Dave, ao que parece, tinha um sério vício em jogos e devia uma grande quantia para pessoas perigosas. A gangue ameaçou Dave avisando que iriam atrás dele para dar-lhe uma lição. Dave, mostrando sua verdadeira índole, decidiu fazer com que meu pai tomasse a surra em seu lugar. A jaqueta que Dave comprou para o meu pai não foi um gesto de carinho.
Era para que a gangue confundisse meu pai com Dave. Uma vez resolvida essa situação, meu avô voltou sua atenção para Dave. Dessa vez ele foi muito mais discreto. Achou que um simples salve seria leve demais para ele. Após investigar, descobriu que Dave, além de viciado em jogos, havia se tornado um dependente químico. Meu avô descobriu de quem ele comprava as substâncias, quando costumava comprar e onde. Ele pediu a um amigo para seguir Dave quando este fosse comprar, seguir até onde morava e informar meu avô. Com as informações em mãos, meu avô deu uma dica anônima à polícia sobre um grande carregamento de substâncias. Pediu a 2 amigos para fazerem o mesmo. A polícia investigou, revistou a casa e pegou Dave em flagrante com uma grande quantidade de substâncias. Além de dinheiro falso e outros itens ilegais, Dave foi preso, teve sua fiança negada e acabou se declarando culpado de todas as acusações. Meu pai não se lembra exatamente da sentença, mas sabe que foi de pelo menos 2 anos. Acrescente a isso o fato de que Dave devia muito dinheiro a muita gente, e podemos dizer que seu tempo na prisão foi bastante complicado por causa disso. Meu pai nunca mais falou com ele. Os pais de Dave o renegaram, sua namorada o deixou, ele teve dificuldade em conseguir emprego por causa de sua ficha criminal. E ao ser libertado teve que se mudar para longe, pois ninguém que ele conhecia queria qualquer relação com ele. Meu pai com o tempo se recuperou dos ferimentos, embora ainda seja possível ver várias cicatrizes em seu corpo daquela agressão. Meu avô nunca contou a ninguém o que fez até que eu perguntei sobre isso nos anos 90. Até hoje ele é um herói para todos nós e é muito querido. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.